Fala, minha gente! Mais um Top 11, aquele programa de toda quarta-feira que traz as seleções mais curiosas do futebol brasileiro, mundial e até da Bahia, Pedro Sensé. Pois é, Cássio Cardoso, um abraço pra você que tá aqui com a gente em mais um Top 11. E olha, como sempre, eu venho a dizer aqui, pedir desculpa pra vocês, porque tudo isso é ideia de Cássio Cardoso em mais um episódio do Top 11, que agora a seleção é a da Flora. Já tivemos, Pedro Sensé, seleção da fauna. Da fauna. Clássico 4 rodas, seleção Isso, 4 rodas. exatamente. Né? Temos também seleção de Zés. Muita coisa bacana e cada time mais forte que o outro. Depois você vai definir quem é que seria campeão. E, evidentemente, antes de mais nada, deixe seu like, comente, compartilhe, critique, elogie, cornete e, que é mais importante, meu povo, se inscreva aí no canal. Falando sério, pega esse tempinho agora que a gente tá aqui nesse bolodório, se inscreva aí no canal e ative as notificações, tá bom? E deixe o seu like e monte a sua seleção. A gente esqueceu alguém? Você vai conhecer a nossa seleção, os melhores times que remetem à flora, né? Planta, árvore frutífera, enfim, flores. É ótimo. E a gente vai poder ter Flores a sua opinião. É um jogador, Flores. Então, você vai ver aí. Daqui a pouco aparece. Mas vamos começar essa seleção, Pedro Sensé? Primeiro, começar com ele, no que gol. É o nosso goleiro. Aí eu acho que não tinha muito pra onde correr, né? Até porque o torcedor do Vasco gosta muito dele. Sim. O torcedor do Bahia parece que flertou com ele. Agora é tão bom quanto dizem? Rapaz, eu acho ele um bom goleiro. Um bom goleiro, né? Mas é porque tá no Vasco e a galera dá uma super valorizada. Estamos falando de Léo Jardim. Pois é. Pra começar logo a seleção da Flora, com o Jardim inteiro. Com o Jardim inteiro logo. Ele que algumas pessoas dizem é muito bonito. Você acha? Eu acho normal. Não tem problema não. Também não. E que pra alguns é um grande goleiro, pra outros não é tão bom assim. Então eu fico ali no meio, eu não me empolgo muito com o Léo Jardim não, acho que ele toma alguns gols defensáveis, mas eu acho um bom goleiro. Tá bem representado aí a meta da seleção da Flora. Bom, e dentro de um Jardim, deveria ter esse cara aqui. Que vocês talvez não estejam se ligando, mas ele há pouco tempo jogou no Bahia, ele foi revelado pelo Vitória. E, geralmente, nos jardins tem o quê, Cássio Cardoso? Tem Rosa, né? Diego Rosa, que é volante, mas também faz funções diversas no sistema defensivo de um time. A gente escalou aqui na lateral direita. Diego Rosa, que hoje joga no Lommel, da Bélgica, e, claro, pertence ao Grupo City. Agora, se você souber de algum lateral direito de ofício, que tem um nome aí parecido ou que entraria na seleção da Flora, comente aí nos nossos comentários. Mande sua corneta, que a galera fala, vocês escalam mal demais. Vocês escalam mal demais. Tá bom, não tem problema nenhum. Mas Diego Rosa tá na lateral. Tá na lateral. Vamos ver quem vai ser zagueiro central? Esse, inclusive, tem que ter cuidado com a fala. Principalmente na Bahia. Exatamente. Já você foi do Corinthians, do Atlético Paranaense. Estamos falando de Robson Bambéurios. Bambu. Passou, essa aí passou. Robson Bambu tá aí. Tá no Sporting Braga agora, né? Sporting Braga de Portugal, zagueiro alto, de imposição física, lembra realmente um bambu. E não à toa ele tem essa alcunha por isso. Porque ele é magro e bem alto. Exatamente. Melhor passar rápido pelo nome. Exato, adianta o lado. Vambora. Vamos logo para o próximo zagueiro, que é pra gente não se complicar. Se a gente botar na tela aí, pouca gente vai lembrar. Rapaz, inclusive ele está sendo abraçado por ninguém menos do que Neymar. Porque ele fez parte dessa geração que subiu com o Neymar, mas não conseguiu ter sequência na carreira. E antes da gente destacar o camisa 3, ali atrás de Neymar é André, né? Vê se não parece André. Parece André, né? Exatamente. Estamos falando, sabe de quem, gente? De Anderson Planta. Meu irmão, não tem como faltar Planta nesse time. Então tá aí o nosso zagueiro, quarto zagueiro, o jogador que surgiu na base do Santos, teve relevância, mas depois pererecou ali pelo interior de São Paulo e não conseguiu fincar raízes, Pedro, em lugar nenhum, nem ter sucesso na carreira. Vamos pra lateral esquerda? Vamos embora, seguindo aqui com o nosso time da Flora. Eu só quero dizer fauna. Fauna já foi, mas é Flora. Real Madrid, Seleção Portuguesa, Sport Lisboa e um cara que recentemente se envolveu, rapaz, num esquema de polícia lá em Portugal. E foi? Foi, meu irmão. Quem tá atento às notícias tá ligado que esse tempero vai ficar faltando da sua muqueca, viu? Fábio Coentrão! Pois é, meu irmão. Chegou no Real Madrid na época que chegou a tapar a vida de Marcelo, não foi? Isso, não, mas era banco. O Real Madrid era banco, mas era bom jogador. Agora, depois que acabou a carreira, começou a se meter nos parangolé errado aí. E esse Coentrão foi pra atrás das grades. Tava para sempre. Não sei se foi, né? Mas
Era um crime de tráfico de peixes lá em Portugal. Pois é. Pra que você vai fazer isso? É pra fazer moqueca. Com peixe e moqueca. Pois é, só pode ser. Lembramos disso, Mas segue, viu? Vai azedar essa moqueca. No meio campo, a cabeça de área é um jogador que passou pela dupla Bavi, também chegou a jogar no Fluminense, do Rio de Janeiro, curto período, mas agradou tanto em Vitória quanto o Bahia e teve que parar a carreira porque teve um problema no coração e aí antecipou o fim da carreira. Estamos falando de Bebeto Campos. Que jogava muita bola. Jogava muita bola. Desfilava muita bola em Campos, no Bahia, pelo Brasil. Vitória, Verdes. Tá cheio. Hoje tá demais. Hoje vai ser uma atrás da outra lá ele. Mas ele parou de jogar bola, Cássio, no Paysandu. Isso. Ele descobriu esse problema no coração no Paysandu e aí teve que parar antes de ter algum tipo de problema. Mas pelo que a gente sabe, tá vivendo a vida tranquilamente, saudável. Isso. Mas evidentemente que no time da Flora não podia ficar faltando um cara que dominava os campos. Ali, trocando uma figurinha, né? Afinal de contas, em Campos nascem Roger Flores, hoje comentarista do Grupo Globo, dos canais do Sport TV, um cara que jogou muito futebol no Fluminense, jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, hoje tá ali apresentando na mídia esportiva, envergando a camisa do Fluminense e recebeu rapidamente aí essa alcunha de Roger Flores. Começou como Roger, mas logo virou Roger Flores. Esse uniforme do Fluminense, que é muito bonito, não sei se foi nesse jogo, mas foi nessa época que ele fez um dos gols mais absurdos contra o Rogério Ceni. Rogério Ceni faz um gol de falta. Isso. Comemora o gol no banco de reserva. O Fluminense pega a bola, jogo no bota Morumbi, no meio com campo, São Paulo. E a bola rola, ele do meio campo acerta o ângulo, porque tinha um zagueiro do São Paulo na linha do gol. E não foi suficiente. E ele acertou o ângulo. Então, eu lembro desse gol por conta dessa camisa do Fluminense. E Roger jogou muita bola. Jogou muita bola, assim, merece estar aí, fortalecendo o time da Flora. Roger Flores. E aí a gente já falou de Jardim, já falou de Campos, já falou de Flores, já falou de Coentrão, e Coentrão nasce aonde? A Horta. André Horta, que tá jogando aí com essa bela camisa do Olympiacos, viu? Jogador português que... Foi do Braga, de Portugal, e foi especulado, chegou a ser sonhado pela torcida do Bahia, porque aí passou algumas férias em Salvador. Mas é assim, o jogador desembarca em Salvador. Não vai curtir férias em Salvador, não. Tá vindo acertar com algum time, exatamente. Né? E outra coisa, Cássio, ele parece com você em relação ao Topete. O Topete. O Topete. Eu também... futebol talvez seja parecido. Isso, ele precisa jogar um pouquinho mais pra chegar lá. Exatamente. Mas tem uma boa carreira. Então o André Horta do Olympiacos da Grécia, tá aí. É um meio campo fértil, né? Afinal de contas tem Horta. Criação de jogadas, enfim. Sim. Vamos pro setor. O setor ofensivo tem um jogador ali que você vai dizer, esse é meio campo, enfim, mas você vai ver. Estamos falando de. Ele é meio atacante. Então, ele é meio atacante. Começamos o setor ofensivo com uma. Rapaz, inclusive, azeite tá caro pra caramba. E ele, na época que jogava bola, era um atacante caro. Ricardo Oliveira. Pois é. Que jogou no Milan, com essa camisa do Milan que você tá vendo aí, mas já começou na Portuguesa, foi bem no Santos, Atlético Mineiro, demais, Cássio, porque ele jogou na Espanha. Rapaz, o Betis, não foi? Betis da Espanha, ele jogou muito, fazia gol, até já, com idade avançada, conseguia o azeite, vamos dizer assim. Ele permaneceu azeitado. Desazeitado. Então, tinha ali uma longa quilometragem o nosso querido Ricardo Oliveira. E encerrou a carreira no Atlético. No Atlético de Minas Gerais. De Minas Gerais. Já muito depois dos 40 anos, né? Então jogou bastante e fez bastante gol. Ricardo Oliveira é o centroavante. Bom, e agora a gente vai pra um cara que talvez vocês cornetem, mas ele não é atacante, não. Mas ele é jogador de meio campo pra frente. Então você arruma a sua seleção aí, com ele ali pela ponta esquerda, com ele ali pela ponta direita. Porque, Cássio, se você não cuidar bem da sua flora, o que pode acontecer? A mata toma conta. Exatamente. Juan Mata, né? Nosso meia aqui pela esquerda, pela direita, nosso ponta, que inclusive, rapaz... Que pode participar também do Top 11 Serial Killers, né? Com esse nome. Jogou no Manchester United, jogou no Chelsea, e foi um cara, Cássio, que talvez se imaginasse muito mais na reta final da carreira dele, porque ele sentou em belos contratos e deixou a mata tomar conta. Exatamente. Né? Jogou muita bola na reta final da carreira dele, não. Foi mesmo, pareceu acomodado, né? Campeão de tudo pela seleção espanhola, vencedora da seleção espanhola. E hoje joga na Austrália. Tá lá na Austrália, tem fim de carreira já. Batendo baba dele por lá. E com o Flora dificilmente tem mobilidade, a gente vai completar o nosso time sem um jogador, né? Afinal de contas, realmente Flora, as coisas são mais fixas, né? É posicional. Exatamente. Então, um jogador que contribui muito para um jogo posicional, tá na nossa fase ofensiva, e o torcedor do Bahia conhece muito bem, tá em plena atividade, Cauli. Que quando chegou, as pessoas chamavam de Cauli. Pedro Casagrande que eu diga, porque o Cauli. Então, abriu um precedente para que a gente colocasse Cauli na nossa seleção da Flora.
Cauli precisa melhorar, viu, Pedro Sensei? Não, precisa, né? Tá muito estático. Tá estático. Tá estático. E agora tá mais estático ainda porque ele tá no banco. É verdade. Nem em campo ele tá, apesar de que a gente tá gravando esse vídeo depois do Bahia ter empatado com o The Strongest na Libertadores. Participou efetivamente do gol do Bahia, né? Só teve fôlego pra 5 minutos, mas foi o suficiente. Exatamente. Depois acabou o homem lá na altitude. La Paz. Bom, e pra treinar toda essa galera... Dá pra dizer que ele sempre reconhece uma boa safra, né? Exatamente. E outra coisa, técnico campeão mundial. Então dá pra controlar essa galera da Flora aí sem problema algum. Quem é ele, Cássio Cardoso? Carlos Alberto Barreira! Rapaz, ali não tem raposa com ele, no elenco não. Porque, como diz Reginaldo Rossi, tem raposa e as uvas. Ali só tem as uvas. Porque Carlos Alberto Barreiras é vivido e campeão do mundo. É o grande comandante. Preparador físico do Fluminense. E depois virou treinador. E Pedro Sensei treinou o Brasil em 2 Copas, mas outras seleções em outras Copas também. O Carlos Alberto Barreira. Pedro Sensei, sabe qual é a competição favorita dessa seleção? Qual? Copa. The prophecy is true. Árvore Copa. De vez em quando... É boa essa? Essa é boa. Que time seria esse? Você pode escolher. Ou Floresta. Floresta, é verdade. Ou Rosário Central. Rosário, pois é. E aí você pode escolher. Então vamos fazer a revisão aqui do nosso Copa da Flora, Pedro Sensei. Léo Jardim no gol. Diego Rosa na lateral direita. Robson Bambelres na zaga. Anderson Planta na quarta zaga. E Fábio Coentrão ali na lateral esquerda. Bebeto Campos. E Roger Flores. André Horta. E lá na frente, Ricardo Oliveira. Juan Mata. E com aquela desculpa e licença poética, Cauli. Técnico Carlos Alberto Barreira. Duvido você montar uma seleção da Flora mais forte que essa, mas se você conseguir, bote nos comentários. E na hora de se aparecer uma boa, a gente vai ter que trazer pra cá. E outra coisa, também sugira temas pra que a gente possa fazer um top 11 diferenciado pra vocês. Deixe seu like, se inscreva, curta, comente e compartilhe, não é isso, Cássio? É isso aí, e venha com a gente fazer o BFC, faça parte dessa comunidade, se divertindo e curtindo o futebol. Tchau! Valeu, galera!